crê, diga amém. Jó 42 vai falar da restituição de Jó. Olhe para mim, eu quero dizer uma coisa. Eu estou tomado de um espírito profético neste dia. É a terceira mensagem diferente que Deus me dá. E todas elas, Deus teve uma revelação poderosa. E Ele me revelou antes de subir no altar. As três mensagens, essa é a terceira que eu vou pregar. E eu quero dizer para você uma palavra. Eu creio no poder da restituição. Eu creio no poder do Deus que nos leva de volta para o seu caminho. Eu creio no poder que tem um plano, tem um propósito e há de cumpri-lo integralmente. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir este Deus. Pai, que chuvas de restituição desçam sobre nós nesta noite. Diga glória a Deus. Eu sirvo o Deus que restitui. Diga amém. Eu sirvo o Deus que é poderoso para trazer de volta tudo que foi roubado. Diga glória a Deus. Levante a sua mão e diga assim: eu tomo posse desta profecia na tua palavra. Quem toma posse disso hoje? Talvez é um tempo que você está passando como Jó passou, mas eu quero te dizer, o tempo da restituição está chegando para todos nós. Diga glória a Deus. Dentro do ambiente que Jó passou, e eu preguei no outro culto sobre o sofrimento de Jó, mas agora nesse culto eu quero pregar sobre a vitória de Jó. No outro culto eu disse assim: Jó sofreu muito e precisava de discernimento espiritual. Eu tenho orado por esta igreja, para que esta igreja receba discernimento espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 10, diz lá a respeito dos dons espirituais. E dentre os dons espirituais, a Bíblia diz que existe um dom, que eu tenho orado muito por ele. Não é o dom de maravilha, não é o dom de cura, não é o dom de língua, nem o dom de revelação, mas um dom que eu entendo ser importantíssimo para a igreja hoje: o dom do discernimento de espíritos. Porque Jó, ele era como um piloto sem instrumentos de navegação. Ele era como um piloto sem ter como se orientar ali o seu avião. Mas nós estamos na vantagem. Eu tenho o que Jó não tinha. Eu tenho a Sagrada Escritura que serve de mapa. Eu tenho o Espírito Santo que me orienta no caminho. Eu tenho o dom do discernimento que pode me ajudar a compreender o que está à minha volta. Quantos podem dar glória a Deus e aplaudir o Senhor? Porque Ele vai capacitar a sua igreja com dons espirituais. Escute, qual é a situação de Jó? Há um ambiente espiritual e ele não sabe o que está acontecendo. Coisas estão acontecendo na sua vida e ele não tem noção do que está acontecendo. A grandeza de Jó é que ele é fiel, ainda que cego para o que está acontecendo, ainda que surdo para o que está acontecendo, ainda que ignorante do que está acontecendo, ele permanece fiel a Deus. Diga comigo: toda fidelidade será recompensada. Persevera na fidelidade a Deus. Eu estava comentando com a minha esposa ainda há pouco, quando estava vindo do culto das 5. Eu fiz um voto a Deus que eu não ia dar mais jeitinho no trânsito. Fiz um voto com Deus. Falei: Deus, eu não vou mais dar jeitinho no trânsito. Eu tenho sido tomado de um sentimento de desejo, de fome e sede de justiça. Eu entendi que uma das coisas é o seguinte: o Brasil não vai mudar enquanto o brasileiro ainda fizer conversão proibida, enquanto a gente ainda der uma cortadinha ali no farol, enquanto a gente ainda cortar pela direita, passar em faixa dupla, o Brasil não muda. E eu fiz um voto com Deus, falei: Deus, eu não faço mais jeitinho no trânsito. Faixa dupla eu não ultrapasso. Tem espaço na pista da direita, mas eu não vou ultrapassar. Ah, vai me cortar um caminhozinho aqui, mas eu não vou fazer essa conversão. Eu coloquei isso no meu coração. Irmão, é prova todo dia. Porque sempre tem um abençoado que vai devagar, mas não passa para a direita. E aí você fica ali: eu quero matar, mas eu fiz um voto com Deus. E eu estava agora dirigindo, vindo para cá, horário do culto chegando, e eu falei assim: Deus, o Senhor está vendo.
Mas na hora o Espírito Santo falou assim: persevera na tua fidelidade. Eu tenho coisa boa preparada para você. É todo dia uma prova. Para ir para minha casa tem uma conversãozinha ali. Eu e todos os irmãos da igreja faziam aquela conversãozinha quando a gente ia para o sítio. Mas um dia o Espírito Santo me mostrou, falou: olha o tamanho da placa dizendo que não pode entrar aqui, rapaz. Gasta 3 minutos a mais, mas vai ali na frente fazer a rotatória. Aí todo dia alguém entra ali, me corta, me fecha. Eu falo: Jesus. E ele fala comigo: tenha paciência. Aí eu falei para Deus hoje, eu falei: Deus, não estou vendo alegria nenhuma nessa bem-aventurança. Mas ele falou dentro de mim: fica calmo. Irmão, aquela hora aquilo me deu uma fé tão grande, que no meu coração eu falei assim: é capaz de Deus transformar meu carro no helicóptero. E eu vou passar por cima disso tudo que fica aí fazendo volta proibida, fica mesmo cortando, que eu estou por cima. Estou dizendo que eu vou comprar um helicóptero, mas eu estou dizendo que eu sei que Deus vai honrar a minha postura de fidelidade. E Ele vai dar aquilo que eu estou buscando. Eu estou arrumando algumas coisas. O que eu estou dizendo para você nisso aqui, para fechar e entrar no nosso texto? Vale a pena ser fiel a Deus. Ainda que leve um período, se prepara. Deus virá com restituição, Deus virá com recompensa, Ele vai te honrar. A Bíblia diz que alguns ainda têm Deus por tardio, ainda tem alguns que dizem assim: Deus está demorando, mas a Bíblia diz que Ele vem, a justiça de Deus vem, a recompensa de Deus vem. Ele revelou ao profeta e disse assim: a recompensa está em minhas mãos, aleluia. João escreveu no Apocalipse: eis que cedo venho e trago comigo o teu galardão. Diga glória a Deus. Diga: meu Deus virá e trará o galardão. Diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor por essa palavra. Ser fiel ao Senhor. Levanta a mão e diga assim: Deus está vendo. Quem crê que o Senhor está vendo, diga glória a Deus. Agora escute. Jó passa por toda a sua prova, não compreendendo o ambiente espiritual que está à sua volta. Mas eu quero dizer, clama a Deus e Ele vai te mostrar o que está por trás. O dom do discernimento vai visitar a sua vida nesses dias. E você vai entender a situação que você está passando. Deus vai te dar a leitura e o diagnóstico. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Diga assim comigo: Deus há de me dar a leitura e o diagnóstico. Quem crê nisso? Chegamos ao final do livro de Jó. Falta pouco. Eu entendo isso como algo profético. Diga para quem está ao seu lado: falta pouco. Diga assim: o pior da história já passou. Diga: tem coisa boa que está chegando. Entenda uma coisa, isso é um princípio que você não pode negociar. O nosso Deus faz tudo debaixo de um propósito. Amém? O nosso Deus faz tudo debaixo de um propósito. Não, você não entendeu. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus já tem tudo planejado. Capítulo 42, verso 2 diz assim: olha o que Jó aprendeu nisso tudo. Marque aí: bem sei eu que tudo podes, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Em todas as coisas que passamos, os propósitos de Deus estão se cumprindo. Há uma palavra em Romanos 8, 28, dizendo para mim e para você: aleluia, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Há um segredo poderoso nessa palavra conjuntamente.
Romanos 8:28 diz assim, não diz que tudo coopera, mas diz que tudo conjuntamente coopera. São duas coisas diferentes para você entender. Não é que tudo está te ajudando, mas no final, quando tudo estiver reunido, vai te ajudar. Por favor, me ajuda aí, me ajuda aí. Eu estou no terceiro culto, você tem que ajudar o pregador a ter ânimo para chegar até o final. Eu preciso segurar aqui mais 50 minutos aqui, gente. Vamos dar uma força. Vai de conta que nada aconteceu, volta a fita aqui assim, tal, voltou. Entendeu? Separadamente, quando você olha, não está cooperando. Tem coisas que acontecem e diz, no que isso pode me ajudar? Mas a Bíblia não diz que isso te ajuda. A Bíblia diz que quando tudo estiver conjuntamente unido, ajudou você. Levante a mão e diga, todas essas situações unidas são para o meu bem. Só quem crê, diga amém. O Jó diz assim, quando meu filho morreu, não deu para entender. Quando meus camelos foram roubados, não deu para entender. Quando a minha plantação pegou fogo, não deu para entender. Quando eu fiquei doente, não deu para entender. Quando meus amigos vieram e me arrebentaram com palavras, não deu para entender. Mas assim, agora no final, eu juntei uma coisa com outra, as coisas foram somando, e uma coisa eu tenho para dizer: nenhum plano de Deus pode ser impedido, nenhum plano de Deus pode ser impedido, nenhum plano de Deus pode ser impedido. Aleluia, eu creio neste Deus. Diga, a obra de Deus acontece debaixo de um propósito. Anote um texto, Isaías 46:10. Ele diz assim: eu sou Deus e fora de mim não há outro. Eu sou Deus e fora de mim não há outro. Eu chamo o fim antes do começo e farei toda a minha vontade. O livro da tua história, Deus começou pelo último capítulo. Ele foi lá no capítulo 42, história de Jó. Eu vou restituir em dobro, eu vou abençoar sua família, ele vai estar com a sua esposa, eles vão ter 3 filhos, ele vai ser um homem honrado, eu vou devolver todas as coisas. Aí Deus disse: agora que eu escrevi o capítulo 42, que é o capítulo da vitória, vamos voltar para o começo. Porque o fim já está selado, o que acontecer no meio do caminho só está obedecendo o propósito. Aleluia! Diga para a pessoa que está falando: o teu destino está determinado. Pega o GPS. O que você faz? Você anota o endereço de onde você quer chegar. É assim ou não é? Onde eu quero chegar? Registrou? Irmão, muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Inclusive você passar a entrada aqui, ele falou: vira à direita, e você não virou. Inclusive aquela rua que está vira à direita, ela está contramão, e você quer quebrar aquele negócio. Aí você fala: vou desistir do GPS, vou perguntar no posto Ipiranga. Mas eu quero te dizer uma coisa: o destino final já foi escrito ali. No GPS de Deus, a sua história está escrita. Ele diz: eu chamo o fim antes do começo. Dos 42 capítulos da história de Jó, ele diz assim: eu quero o último capítulo, vem cá. Aí vem o capítulo 42. Pois não, senhor, não era o primeiro? Não, eu quero falar com você. Você vai ser o capítulo da vitória. Você vai ser o capítulo da restituição. Você vai ser o capítulo do milagre.
Você vai ser o capítulo da minha honra. Ah, você não está entendendo, meu irmão. Deus chamou o último capítulo e disse assim: você vai ser o capítulo onde eu vou mostrar o meu amor. Você vai ser o capítulo onde as coisas vão ficar claras. Você vai ser o capítulo onde a gente vai entender tudo. Você vai ser o capítulo onde as coisas vão ficar bem explicadas e esclarecidas. Pois não, Senhor. Eu vou então, pode ir lá para o final, porque agora eu vou começar a trabalhar o 1, o 2, o 3, o 4, o 30, o 35, o 40, o 41, até chegar em você, 42. Eu tenho um propósito que não pode ser impedido. O que Jó aprendeu no seu sofrimento, ele disse assim: eu bem sei que o Senhor pode, e o Senhor pode tudo, e o que o Senhor quer fazer, ninguém vai impedir. Aleluia! Eu creio neste Deus. Às vezes, meu irmão, Deus está precisando tirar o velho para que venha o novo. Diga para alguém perto de você o que você está chamando de perda. Deus está chamando abrir espaço. Não, você não entendeu. No final, você vai estar em vantagem. Não acreditou ainda? Põe para mim o do telão. É que não dá para ver quem está lá. Não, agora pelo brilho da careca eu já vi. Ô Rodrigo. O outro ainda não deu. É o galo. É o galo? Ô, acertei. Glória a Deus. Deuteronômio 8:16. Diga para alguém perto de você: no final, você estará em vantagem. Meu Deus, mas é muita rapidez esse negócio ficou agora. Trocaram o processador aí? Leia comigo esse texto. Leia forte, vai. No 3 você vai começar a ler. 1, 2, 3. Telão, vai. Diga comigo: o fim é vitória. O fim é vantagem. O fim é bênção. Diga: eu sei para onde eu estou indo. Diga glória a Deus. Amados, olha que coisa poderosa. Não duvide desse Deus que faz maravilhas. No capítulo 42 ele tem um entendimento. Estava no plano de Deus. Deus estava no controle de tudo. E no final, eu me dei bem. No verso 3 ele diz assim: quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram o quê? Maravilhosíssimas. Jó 42:3. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas. É esse texto aí? É esse aí. Cadê o mara? Coisas que para mim eram não gostei de inescrutáveis, não está de Deus não. A minha Bíblia aqui está melhor. Maravilhosíssimas. Quem está com a Bíblia escrito maravilhosíssimas? Diga para quem está falando: maravilha é bom, não é? Hã? Maravilha é bom, sim ou não? Mas e maravilhosíssimas? Ah, só gostei do sorriso do Lucivão. O resto não sorriu como devia, não. Glória a Deus. Maravilha é bom, amém? E o que é maravilhosíssima? Diga para quem está ao seu lado: maravilha exagerada. Por isso que eu gosto de cantar: o meu Deus está exagerando. O Deus que eu sirvo é o Deus do exagero. Tudo que eu peço, Ele sempre me satisfaz.
muito além, muito mais do que eu possa pedir ou pensar. O Jó diz assim: Deus, a minha mente quis falar de coisas que não entendiam. E aqui vem um princípio espiritual poderoso. Diga comigo, em tudo que eu estou passando, eu preciso aprender a guardar os meus lábios. Não dê opinião sobre a sua tribulação. Você não está capacitado a compreender a dimensão do que Deus está por fazer. Você está julgando o caso, o livro, pela capa, tentando interpretar a história lendo só a metade. O último capítulo vai revelar para você que Deus vai ser mais que bom, mais que maravilhoso. Ele vai ser maravilhosíssimo. Essa vai ser minha palavra da semana. Maravilhosíssimo. Maravilhosíssimo. Como é que tá? Tá maravilhosíssimo. Como vai ser sua semana? E pode ser que amanhã cedo o diabo lance alguma coisa. Vem com uma pressão. Mas você vai dizer assim: a minha sexta-feira já está escrita. Talvez você está no meio de uma guerra, mas você vai dizer assim: ó, o dia 30 já está escrito. O 31 já está preparado. Talvez você está no meio de uma situação, você vai dizer assim: não, dezembro já está escrito. O meu capítulo final já está. Percebe uma coisa? Ele vai dizer assim, ó: tudo que Deus está fazendo está acima da minha compreensão. Diga para quem está só: deixa de tentar entender. Deixa o rio de Deus te levar. Ele falou assim: tudo que eu tentei compreender se tornou em uma situação que não funcionou. Porque a minha mente não pode conhecer, compreender o que Deus tem. Isaías 55, 10, assim: porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Diz a Bíblia assim aos Romanos, Paulo escreve dizendo: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou ao coração do homem. O que ele quer dizer? Além do que pode se imaginar, além do que já se ouviu, além do que pode se ver, Deus está dizendo: é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então só há um meio de compreender as obras de Deus, querido, porque ele não termina o texto dizendo que nós não vamos compreender. Ele termina o texto dizendo assim: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, que jamais subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o verso seguinte é poderoso, porque o verso seguinte Paulo escreve assim dizendo: mas Deus nos revelou essas coisas pelo seu Espírito. Me ajuda aí, ó. Mas Deus revelou estas coisas pelo seu Espírito. Quer dizer que o que Ele tem preparado, meu irmão, eu só posso compreender se eu passar a buscar a visão do Espírito Santo na minha vida. Quando é que o homem se levanta da sua crise? Quando a revelação do Espírito de Deus entra no seu coração. Quando a revelação do Espírito de Deus toma conta da sua mente. É por isso que eu estou orando esses dias. 1 Coríntios 12, 10. Dom de discernimento de espírito. Compreender o ambiente espiritual que está à minha volta. Ah, meu querido, se você soubesse quantas vezes as coisas estavam completamente confusas à minha volta, mas o Espírito Santo falando por dentro: eu estou com você, já está tudo preparado,
segue em frente, não olha para essas coisas, vê o que eu estou te mostrando. E aí o diabo diz: ele vai desanimar, ele vai murmurar, ele vai blasfemar, mas os meus olhos espirituais já enxergaram o que Deus quer fazer. É por isso que a igreja precisa se desprender do natural e começar a fazer um download do céu. A gente precisa baixar a revelação. Você não vai murmurar, você não vai reclamar, você não vai blasfemar. Tudo que o diabo queria. O diabo não queria que Jó deitasse com outra mulher que não fosse a sua. O diabo não queria que Jó desse um chapéu em alguém no negócio, roubasse um dinheiro. O diabo não queria que Jó matasse alguém. O diabo: eu só quero uma coisa de Jó: que ele blasfeme, que ele use a sua boca de maneira errada, que ele maldiz, que ele murmure. Mas tinha um download espiritual. Quando a coisa apertou, Jó 19, 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo ele se levantará. Eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei como ele vai fazer, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que meu Deus não vai ficar sentado numa cadeira. Ele vai se levantar e começar a trabalhar a meu favor, ele vai se levantar e vai começar a militar a meu favor, ele vai começar a estender a sua mão poderosa. Jó estava dizendo: eu não entendia a dimensão das maravilhas de Deus, e eu vim aqui hoje dizer para essa igreja, com voz de autoridade, palavra profética: você ainda não pode ver, mas é muito além do que os seus olhos alcançam. Você ainda não pode imaginar, mas Deus sonhou grande para você. Aleluia. Se Deus pode, se Deus tem poder, porque Ele não elimina do capítulo 3 ao 41 e cola o 42 junto do 2? Porque o oleiro quer trabalhar com o barro. Sabe qual é o nosso problema? Eu pregava isso esses dias na igreja de Mogi das Cruzes. A gente pensa que é vaso, e a Bíblia não chama a gente de vaso. Ela chama no momento quando fala de instrumento, mas quando fala da nossa pessoa, a Bíblia nunca nos chamou de vaso. A Bíblia nos chama de barro. A gente pensa que é vaso. Vaso é obra pronta. Barro é matéria-prima sendo trabalhada. Deus não disse você é vaso. Deus disse: é como barro na mão do oleiro. A questão de Deus não era dar mais boi para Jó. A questão de Deus não era dar mais dinheiro para Jó. A questão de Deus não era dar mais vaca, mais ovelha. A questão de Deus não era dar mais plantação para Jó. Sabe qual que era a questão de Deus? Fazer de Jó um crente melhor. A questão de Deus não é operar o milagre lá, meu irmão. A questão de Deus é melhorar você aqui. A questão de Deus não é te restituir o que você perdeu. A questão de Deus é te dar algo maior na mão de alguém maior. A questão de Deus, meu irmão, é elevar você, para que Ele possa elevar os privilégios e as bênçãos da tua vida. O trabalho de Deus não é aumentar a tua riqueza, o trabalho de Deus é aumentar você como pessoa.
Diga para a pessoa que está ao seu lado, e tudo isso vai te fazer alguém melhor. Há um segredo espiritual aqui. Deus e o diabo estão trabalhando na vida de Jó. E guarda uma coisa: o diabo, por mais que tente, continua sendo o diabo de Deus. Que o diabo foi trabalhar na vida de Jó, mas o trabalho do diabo foi melhorar a vida do servo de Deus. Eu tenho uma palavra para a tua vida hoje. Os planos do diabo estão sendo frustrados. Porque ele criou toda essa situação para tirar de você o pior. Para tirar o velho homem que murmura, que reclama, que pragueja, que ira, que fraqueja, que se entrega, que vai beber porque tá difícil, que vai para prostituição porque o casamento não está fácil. O diabo falou: vou criar tudo isso para levantar aquele velho homem. E Deus está dizendo: faz tudo isso para que eu possa amassar mais o barro. No último capítulo você vai ser obra pronta. No último capítulo você vai ser obra pronta. Lá tudo faz sentido. Lá tudo cooperou. Lá o Senhor realizou a obra. Ele vai dizer assim no verso de número 5: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Para mim antes tudo era história, mas agora é realidade. Eu tenho uma palavra para entregar. Hoje você só está ouvindo. Já tem 3 mãos levantadas, 4, 5. Hoje você está ouvindo a palavra. Amanhã você verá essa palavra. Hoje você está me escutando falar, mas amanhã você verá o agir de Deus. Oh, aleluia! Hoje nós viemos à igreja escutar, mas aquilo que nós estamos escutando vai se tornar uma realidade na nossa vida. Aleluia! Eu ouço de cura para ver a cura, eu ouço de vitória para ver a vitória, eu ouço de bênção para ver as bênçãos. Aleluia, aleluia. Diga para quem está perto de você: a dor pode ser a porta para um novo nível. A dor é uma amiga. O que eu disse? A dor é uma amiga. A dor sinaliza que alguma coisa não está no lugar. A dor sinaliza que algo está fora do lugar.
A dor sinaliza que alguma coisa não está sendo bem dirigida, ordenada. A dor está dizendo para você: não pode continuar como está. Muitas vezes a dor é o caminho pelo qual Deus mostra que está na hora de abandonar essa posição. Aleluia. Só para quem crê isso aqui, viu? Só para quem é crente mesmo isso aqui. A dor muitas vezes é o instrumento que Deus usa para dizer que onde você está não é mais o seu lugar. Que aquilo que você faz não é mais para você, que o modo como você vive já não se encaixa mais nos planos de Deus, e Ele começa então muitas vezes a trazer uma dor para provocar uma mudança. Oh, aleluia, o Espírito Santo, Ele está me mostrando aqui hoje, que algumas pessoas estão entendendo, que chegou a hora de uma mudança na sua vida. A dor no seu casamento, não é mudar o casamento, mas é mudar a sua maneira de se relacionar. A dor na área financeira está dizendo para você: está na hora de reorganizar a maneira como você está vivendo. Há um tempo atrás eu comecei a acordar todo dia com dor. A Érica todo dia com dor, era um sinal. Está na hora de um colchão novo. Porque se a gente dorme bem, acorda melhor. E eu falei: está na hora de um novo nível. Quem está entendendo? Aí eu falei: vamos logo na do rei. Só meia dúzia, entendeu? A piada foi ruim, mas tudo bem. A dor quer te levar e te mostrar que está na hora de reorganizar algumas coisas. Deus trouxe homens com dor aqui hoje. Deus trouxe mulheres com dor aqui hoje. Talvez não uma dor na lombar, talvez não uma dor no rim, mas é uma dor. Uma dor que só uma nova estrutura de vida pode te livrar dela. E Jó estava dizendo: eu estou entrando num nível novo. E tem gente aqui preocupada com as coisas que perdeu, mas o Espírito Santo está me mandando dizer para você: você não perdeu, só está guardado, aplicado, investido e te esperando na próxima fase. Vai voltar multiplicado, corrigido, acrescentado, porque Deus não toma nada de ninguém. Ninguém ganha de Deus não dar. Oh, aleluia. Deus está hoje aqui nesse... Oh, eu sinto um manto profético de Deus aqui. Oh, glória a Deus. Eu estava com a mensagem de Jonas para pregar hoje o dia inteiro. Mas eu acho que Deus queria falar isso aqui com você. Diga para quem está perto de você: se prepara. Tem um tempo de justiça chegando para você. Verso 7 diz assim: sucedeu pois que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse. Quem disse? O Senhor disse. O Senhor disse, aleluia, a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Quem foi defender Jó? Deus. Elifaz: vocês estão falando do meu servo Jó, e eu vim aqui para fazer
Anima aí, vai. Eu vim aqui para fazer justiça por ele. Ele foi fiel nessa prova. Ele não murmurou. Ele não lançou palavra contra mim. Deus vai tomar a tua defesa. Tem dedo apontado para você, dizendo muita coisa, por causa daquilo que você está passando. E eu quero dizer, o que você está passando não está fora do propósito, porque o nosso Deus está cumprindo os seus propósitos em nossa vida. Eu estou seguindo o caminho que Ele tem desenhado, que Ele tem traçado. Oh, rabadagashandarabalahassábia. Diga comigo, o que eu estou passando está me tornando melhor diante de Deus. Sei que esse tipo de mensagem está fora de moda. Eu sei que os ultracalvinistas estão agora, talvez, quem sabe, me criticando. Eu não estou dizendo que o sofrimento compra alguma coisa. Eu estou dizendo que os vales da vida são experiências que você tem com Deus. E a tribulação, meu irmão, provoca mudanças na nossa alma. E eu quero mudanças na minha alma. No meio do que eu estou passando, o Espírito Santo está moldando a minha vida segundo a vontade dEle. E por muitas vezes, quando a gente está passando no moinho de Deus, isso é coisa antiga de se falar moinho de Deus. Quando a gente está passando pelas provas que Deus põe no nosso caminho, os dedos de acusação vão dizendo, aí ó. E Deus está te dizendo hoje, eu vou ser tua justiça. No final eles vão ver a obra que eu fiz na sua vida. Porque eu não sou Deus de obra inacabada. Filipenses diz, aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completar. Verso 8, louvor pode subir aqui. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó. Ofereceis holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Diga comigo, as ofertas e a oração ganharão um novo sentido. Holocausto e oração formam uma coisa. Segura essa. Faz um holocausto e tem um tempo de oração. Isso resumia o culto. Isso resumia o quê? Vai para o culto. Juntem vocês. Juntem Jó. Junta vocês que erraram. Junta quem sofreu, junta quem se enganou, junta quem está doendo, junta quem não sabe o que está falando, junta todo mundo e vai apresentar um culto. Porque lá nesse culto eu vou começar a mudar a história. Isso é profético para essa noite. Deus trouxe gente aqui dizendo assim, arma um culto, levanta o altar e tem um tempo de oração, porque eu vou mudar a história do meu povo.
No altar, e tem um tempo de oração, porque eu vou começar a mudar a vida, eu vou começar a mudar a história de gente, eu vou começar a abrir porta, eu vou começar a fazer o que nunca foi feito, eu vou começar a mostrar o meu poder, eu vou começar a mostrar a minha grandeza. Ele faz, pega os amigos, Jó, junta todo mundo. Vocês não entenderam o que estava acontecendo no livro, na história, mas no culto eu vou revelar a você. É por isso, meu irmão, que quando a coisa estiver apertando, vem para o culto. Quando a vida estiver difícil, vem para o culto. Quando você não estiver entendendo, vem para o culto. Quando a história estiver obscura demais, vem para o culto. Porque é no culto que as coisas se revelam. Deus disse para eles: eu quero todos vocês que participaram da história, eu quero vocês num culto. Porque lá no culto, eu vou começar a mudar. Essa noite o céu está se abrindo neste lugar, sabe por quê? Porque a igreja decidiu se reunir para prestar um culto a Deus. A gente decidiu cultuar ao Senhor, e quando a gente cultua a Deus, a porta se abre. Lá no Salmo de número 73, a Bíblia diz, meu amado, que um grande homem de Deus estava caindo. A Bíblia diz que lá um grande homem de Deus estava desviando, que a vida dele estava sofrida, que a vida dele estava batida, e ele não conseguia entender porque que tudo aquilo estava acontecendo com ele. O Salmo 73 é um salmo dizendo assim: olha, eu não entendo porque o ímpio está ficando rico, eu estou ficando pobre, o homem mau está saudável, eu estou doente, eu não estou entendendo. O Salmo 73 é um salmo de dúvida, é alguém que estava desviando, porque a dor estava te você não está entendendo o que o Espírito Santo quer trazer para você hoje. O Salmo 73 é o salmo de Asaf, quando ele diz assim: eu estava desistindo de Deus, porque eu estava vendo a minha vida piorar e a vida dos outros melhorar. Mas ele disse assim, até no verso 10, que eu entrei no santuário de Deus, até que eu fui prestar culto a Deus, e quando eu prestei culto a Deus, Deus me mostrou o final. Você não entendeu? Deus te trouxe aqui hoje para te mostrar o final. Põe o Salmo 73 para mim no telão. Hoje eu vou até umas 9h15, se segura. O Espírito Santo, eu não sei. Põe o Salmo 73 no telão. Fica aí, João, não precisa mexer na Bíblia não. Vamos lá, só para a gente ganhar um tempinho. Põe para mim Salmo 73. É esse aí? 73? Agora sim. Verso 2, pula. Ganha tempo. Quanto a mim, os meus pés quase assim, pouco faltou para que eu escorregasse os meus. Verso: pois eu tinha inveja dos nécios, dos ímpios, quando vi a sua. Eles estão indo bem, eu estou indo. Ele estava sofrendo, os outros estavam. Ele estava sendo massacrado e o ímpio estava bem. Mas coloca o verso 10 para mim, se não me falha a memória. Põe o 10. Esse é o 10? Então não é isso não. Eu vou achar. Ou é um para cima ou é para baixo, é alguma coisa perto. (73) 17, perdão. Quase igual. Até que entrei nos... forte, gente. Você entende que Deus colocou uma palavra na minha boca? Seguro que eu vou falar para você agora. Deus te trouxe aqui hoje para te mostrar o final. De cá está melhor. Deus te trouxe aqui hoje para te mostrar o final. Deus abriu no capítulo 42 de Jó, porque Deus quer te mostrar o... E é assim que vai terminar, 42:10 de Jó.
E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto antes possuía. Aleluia. Levanta a mão, igreja. Uma unção de porção dobrada está descendo sobre nós nesses dias. Eles foram para o culto, armaram o altar, fizeram oração. Aleluia, aleluia. E o Senhor mostrou o fim da história. O culto hoje não veio para explicar o que você está passando. O culto hoje não veio explicar o que você está passando. O culto hoje veio mostrar onde você vai chegar. Fica de pé, gente. Fica de pé, gente.